agradecidos ao Senhor por esse dia tão maravilhoso, tão calmo, sereno, essa atmosfera refrescante. E seus filhos deixaram seus lares para vir adorar ao Senhor aqui neste lugar. Adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós não viemos aqui para apresentar coisas nossas. Viemos aqui com este único objetivo de ouvir Deus, de ver Deus, de sermos ensinados por Deus. Ajude-nos então, Pai. Entre dentro de nossas almas, através do santo ensinamento da Tua Palavra, porque isto é que nós precisamos para a nossa salvação. Guardar a Tua Palavra em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Com o perdão de nossos pecados, pedimos a bênção, continue nos abençoando nesta manhã, nesse dia. Humildemente pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Ele é a nossa força, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa saúde. Nós agradecemos a Deus por estar aqui de volta. Tivemos um fim de semana fora, ali em visita aos irmãos do norte. Tivemos na sexta-feira passada ali com o pastor Vicente, na igreja de Palmas, no Tocantins, e sábado e domingo lá em Colmeia com o pastor Jair Clementino, onde fomos ricamente abençoados por Deus. Deus nos sacudiu ali esse fim de semana de uma forma muito especial. Eu creio que vocês aqui também foram abençoados, amém? Nós temos, Caleb está aqui, ó. Caleb é lá de Colmeia, é o tecladista do pastor Jair, e ele faz aula aqui em Brasília com a irmã Lídia. Escolha maravilhosa, né? Bom te ver, nosso jovem irmão Caleb. Ele é tecladista lá do pastor Jair Clementino, na igreja de Colmeia. Deus te abençoe. Pois bem, e aqui estamos para prosseguir, não é? Nossa jornada não é curta, nossa jornada é longa, e para isso temos que estar estruturados em Deus para caminhar. Nós não fomos convocados para parar no meio do caminho, nós fomos convocados para ir até o final. Até o final. Jesus disse: quem tomar a sua cruz e não seguir após mim não é digno de mim. Então, seguir a Jesus é independente de ter cruz ou não cruz. É como está, venha como está, tome a sua cruz e venha e siga-me. Porque muitas vezes, se nós parar para dar ouvido à voz da razão, nós vamos deixar a nossa razão nos vencer. Meus problemas me atrapalham, minha esposa me atrapalha, meu marido me atrapalha, meu filho me atrapalha. Jesus sabia disso, por isso que ele diz: quem não toma a sua cruz e não seguir após mim não é digno de mim. Então é com a cruz, é com a cruz. Irmão Geraldinho, Deus te abençoe, meu companheiro. Irmão Geraldinho é o nosso meninão bonito, está passando por uma luta. A irmã Maria virou menina, não é? Você vai, a vida é um pique assim, aclive, depois tem declive. Depois de 70, Salmo 90 diz que é declive, canseiro e enfado. E a irmã Maria, grande lutadora, ao lado deste companheiro por muitos anos, criou 7 filhas,
teve nenhum homem, né? 7 filhas, uma grande exemplar esposa, só que passou dos 70, agora canseiro, enfado, a mente vai ficando fraca e ela precisa das nossas orações para terminar os dias dela aqui na terra com saúde, com saúde. Ela fraturou os 2 braços, né? Teve uma queda e agora está com baixa imunidade, está internada. E o irmão Geraldinho, eu sei o quanto eles dois são apegados. É doído, não é? É doído. Por isso você que é mais novo, tem sua esposa mais nova, aproveite, valorize cada dia seu marido, sua esposa, porque ele vai morrer um dia, ela vai morrer um dia, e aí se você não aproveitou, aí vem o peso de consciência, por que eu não aproveitei mais os dias dela ao meu lado, os dias dele ao meu lado? Não é o caso do irmão Geraldinho. O irmão Geraldinho, ele tem aproveitado bem, os dois onde está um, está o outro, muito unido. Eu acho lindo esses quadros. Se há uma coisa que eu admiro, é isto, um casal unido. Um casal unido. Casal unido faz filhos unidos, faz família unida. Casal desunido, porque tudo que os pais fazem é uma lição, os filhos copiam, queira ou não queira. Os filhos espelham nos pais. Quando os pais são desunidos, os filhos não vai ter vínculo, não tem, porque tudo é questão de cultura, de formação. Se não tem uma boa formação, nunca vai ter a unidade. Eu elogiei ontem a irmã Amanda, filha de uma lourinha, ela está aqui? Não veio, né? Ela quase todo mês está aqui visitando o papai e a mamãe. Eu elogiei, disse: minha filha, isso é sinal que sua família, você vai ter uma família unida. Ela não dá conta de ficar muito tempo longe do papai e da mamãe. Por quê? Por certo, teve uma cultura unida na família, unida, que ama, que honra, que sente bem. Isso é lindo demais, família que sente bem estar um ao lado do outro. Coisa horrível é a esposa ter pavor, 6 horas da tarde, o marido está para chegar do trabalho, ela tem pavor da chegada dele. É horrível, isso existe, porém é horrível. O marido ter pavor, 6 horas da tarde eu tenho que voltar para casa e encontrar aquela caninana lá em casa. É doído, mas existe isso, existe. Isso existe. Nós somos criadores de atmosfera, criadores de bom ambiente ou péssimo ambiente. E o ambiente que você cria que atrai seu marido, atrai sua esposa, faz ele sentir bem, faz ela sentir bem. E por conseguinte, os filhos vão criando nessa maternidade e vai sendo filhos unidos, amorosos. Não é? Existe um provérbio: tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Não é 100%, mas é pelo menos 90%, é mais ou menos assim, não é? Mas não tem coisa mais linda, gente, do que uma família unida. Esteja bem ou esteja difícil, família estão de mãos dadas. Tome a tua cruz e siga-me. Tua cruz às vezes é um filho que tem algum problema, é uma filha, é um marido, é a esposa que tem algum problema. Ninguém vive sem cruz, ninguém. Às vezes a irmã chega no escritório dizendo: pastor, meu problema é difícil demais. Eu disse: ô irmã, se fosse só a irmã, talvez daria para dar um jeito. Mas esse é o problema generalizado. Cada pessoa tem sua cruz, tem seus problemas.
O irmão Brana chega a dizer: Deus permite o diabo nos cutucar para nós sentir necessidade de Deus. Que se não fossem os problemas nos cutucar, a vida não teria necessidade de orar, de chorar ao pé da cruz, de buscar socorro. Jesus, socorro, me ajuda, não é? Então é necessário a lei dos prós e dos contra. É necessário que haja noite para nós saber valorizar o dia. Às vezes tem caso, não vamos tomar isso como modelo, viu? Vamos tomar só os bons modelos da vida. Mas às vezes tem caso que Deus permite ele separar dela, ela separar dele, ficar um ano separado e ralando, sofrendo, para valorizar o marido que ela tinha e não sabia valorizar. Valorizar a esposa que ele tinha e não sabia valorizar. Às vezes, na ignorância nossa, Deus permite o diabo rachar mesmo e destruir nosso casamento. É necessário, às vezes, à noite, para nós saber valorizar quão bom é a luz do dia. É mais ou menos assim que Deus trabalha com seres humanos. É necessário uma mulher perdida na rua para você saber valorizar uma mulher honesta. É necessário ver um homem perdido na rua para você saber valorizar um homem honesto. A lei dos prós e dos contras. Não vamos tomar isso como modelo e dizer, então tem que ser assim. Eu tenho que cair para saber valorizar, me levantar. Não, gente. Oxalá, o irmão Brana disse, oxalá que nós aprendamos com os erros dos outros, sem ser preciso nós passar por amarguras em erros nossos. A prudência é aprender com os erros dos outros. Não é nós ter nossos próprios erros, nossas próprias quedas, nossas próprias desgraças, para dizer, eu era feliz e não sabia. Não. Vamos aprender. O mundo está cheio de cartazes, de histórias, família A, família B, família C, cada um tem história boa ou ruim. Vamos aprender tudo e selecionar somente o bem para trazer para o nosso dia a dia, nossa família. E assim seremos bons alunos nessa grande aula que é o dia a dia. A vida é uma sala de aula. Você morre 100 anos de idade e nunca pega diploma, porque você nunca chega ao máximo de dizer, eu já aprendi tudo e não preciso de aprender nada. Velhinho, velhinha, você ainda está aprendendo a vida, aprendendo a viver. Aprendendo a viver. Abraão, velho, mais de 80 anos, quase 100 anos de idade, e ainda estava errando, mentindo para Abimeleque, Sara era sua irmã, errando. Então isso trazendo para nós, nos mostra que nós nunca vamos estar imune às falhas, aos erros da vida. Para isso precisamos do batismo do Espírito Santo, para sabermos regenerar cada vez que errarmos, saber nos lavar com o sangue de Jesus cada vez que sujarmos. O irmão Brana disse na mensagem Adoção, volume 1, que às vezes nós interpretamos errado o batismo com o Espírito Santo. Nós dizemos, uma vez que eu for batizado com o Espírito Santo, eu nunca mais vou ter lutas, batalhas, problemas. Ele disse, não é assim. Aí ele pega, para figurar para nós, ele pega o trajetório de Israel, do Egito até a terra prometida. Ele disse, a entrada, a possessão deles na terra prometida é o símbolo do batismo do Espírito Santo. Porém, era deles, era deles. Possessão, Deus havia dado. O Espírito Santo é nosso? É, possessão, você recebe. Mas Israel, possuindo a terra, com possessão,
dada por Deus, estabelecidos por Deus, eles estavam imunes às provas, às lutas? Não. É ali que eles tiveram que lutar lutas mais altas, com gigantes. Até então, eles nunca tinham lutado com gigante, até entrar na terra. Até o batismo do Espírito Santo, você nunca lutou com gigante. 1 Coríntios 10:13, Deus não permite luta acima do que podemos suportar. Então, é de acordo com a estrutura espiritual nossa que Deus libera o diabo de te cutucar, porque o diabo é insistente. Eu posso. Você sabe que quando os filhos de Deus estavam reunidos, está escrito lá em Jó capítulo 1, o diabo insistentemente batia na porta de Deus. Deus, eu posso cutucar Jó? Deus, eu não sei quantas vezes por dia o diabo batia na porta de Deus, dizendo: Deus, eu posso cutucar Jó? Deus, eu posso cutucar Jó, a vida dele? Eu posso? Que o diabo não pode fazer nada contra uma pessoa sem que Deus permite. Então primeiro ele tem que pedir permissão a Deus. Aí Deus foi ver a estrutura que Jó tinha espiritualmente, diz: pode, só que não cutuca na alma dele, não faça mal à alma, cutuca na carne. Na carne ele tem estrutura, eu dei estrutura para ele. E foi o que o Satanás fez. Então, é no batismo com o Espírito Santo é que as lutas aumentam, irmãos. Foi na possessão da terra de Canaã que Israel teve que lutar com gente grande, com gigantes. Até ali eles nunca tinham lutado lutas tão grandes. Aí você, o espírito da razão, do baixo astral, da baixa estima, chega para você e diz: não adianta, quanto mais eu, como diz, tem até um ditado aí no mundo católico: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E aí a voz da razão fala para você: quanto mais você é cheio do Espírito Santo, mais problema vem sobre você. É Coríntios 10:13. De acordo com a sua estrutura, é que o diabo lhe ataca. Deus libera, porque o diabo insistentemente fica pedindo, e infelizmente ou felizmente tem que ter prova para ter, como é que chama? Boa nota, não é? Boas notas. O menino na escola, se não tiver prova, como que a professora pode passar ele de ano? Não sabe que nota ele tem. É nas provas que o menino na escola sabe que nota ele teve. E é nas provas que eu, você, nós sabemos de 0 a 10 que nota obtivemos naquela prova, daquela luta conjugal, espiritual, material. De 0 a 10, você pergunta para você mesmo: que nota eu obtive nesta prova, nesta luta, nesta investida do diabo? De 0 a 10. Aí você mesmo que é o seu qualificador, que vai dar a sua nota. Que Deus nos ajude a receber boas notas, amém? Mas não nos iludamos. Jesus disse, São Mateus, como é que é, irmão Mago? 16:24, quem não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, sua, individual, cada um tem a sua. Só o irmão Mago que não tem, graças a Deus. Uma esposa de ouro, filhos de ouro. Deus dá esses privilégios para alguém, não é? É o Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Bem-aventurado o homem que não tem cruz, né? Irmão Samuel, irmão Magnus, são privilegiados. Mas, por outro lado também, bem-aventurado o homem que Deus permite lutas. Porque é nessas lutas, é na lei do contraste, é que nós temos o privilégio de mostrar nossa cor. É na lei do contraste.
é que nós temos a oportunidade de mostrar o que está dentro de nós. Qual o caráter? Qual o caráter? Eu estava lendo com a minha esposa, todo dia a gente lê um versículo, um capítulo da Bíblia no culto doméstico. E aí essa semana nós lemos, eu achei e admirei. Nós estamos em Levíticos, nós lê a Bíblia e depois volta a ler de novo, volta a ler de novo, nós já fizemos não sei quantas vezes. Abra só para você ver, eu gosto de compartilhar aquilo de bom com a minha família, vocês são minha família. Minha família, um pai, tudo de bom, ele traz um pedacinho para os filhos, né? Levíticos 5, verso 1. Eu fiquei assim, trêmulo com esse versículo. A Bíblia é assim, às vezes você lê, e aí um versículo explode na sua alma. Meu Deus, parece que eu nunca li isto. Parece que eu nunca li isto. O versículo explode. Veja, equilíbrio. Diz que fala de equilíbrio, fala de maturidade, fala de grandeza espiritual em nós. Levíticos capítulo 5, verso 1. Que afirmação, olha. O sacrifício pelos pecados ocultos. Tem pecado oculto que às vezes você peca e não sabe que pecou. Então, no Velho Testamento existia o sacrifício. Davi orava: Senhor, perdoa meus pecados ocultos. Aqui no verso 5 diz: e quando alguma pessoa pecar. Qual pecado? Isso aqui é Moisés escrevendo leis. Qual pecado, Moisés? Quando uma pessoa pecar. Qual pecado se quer referir, Moisés? Pecado de ouvir voz de blasfêmia. Você sabia que é pecado? Você parar para ouvir alguém blasfemando de alguém? Você sabe que isso é pecado? Isso te leva ao inferno, em ser um conivente. Blasfemar contra um santo de Deus, uma santa de Deus, é pecado. Quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que o viu ou que soube que alguém está blasfemando, blasfemou, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Veja bem, se não denunciar. Irmão, você está errado, pare com isto. Irmã, você está errado. Quando você denuncia, você não é cúmplice daquilo. Mas quando você não denuncia, você levará a iniquidade. Ele não vai para o inferno sozinho, você vai com ele. Você é conivente. Aí você liga lá para Romanos, capítulo 1, cadê? Romanos 1, verso, você liga com isso aí. Romanos, capítulo, quando a Bíblia abre na alma da gente, liga versículo com versículo e você, meu Jesus, que coisa tremenda. Paulo fala a mesma coisa aqui em Romanos capítulo 1, 32, sobre conivência. Pessoa ser conivente com pecado alheio. Aqui do verso 1, do verso 18 até o 32, ele fala do sodomismo, do homossexualismo. As pessoas praticam. Tudo bem, eles querem ir para o inferno, vá. Só que você tem que lembrar do verso 32 de Romanos 1. Pecado vai para o inferno é só quem faz, quem concorda. Às vezes você não pratica, você não é homossexual, não tem essas coisas de sodomismo, mas você, como eles dizem nos desfiles de gays, na parada gay, eles dizem: eu não sou, mas eu sou admirador. Vai para o mesmo inferno quem pratica. Veja aqui, ó, Romanos 1, 32. Você vai ler antes, Paulo condenando essas práticas, e no 32 ele resume dizendo: os quais, conhecendo a justiça de Deus, todo mundo, até incrédulo, sabe que Deus é justo.
Deus condena o pecado. Não venha me dizer que ele faz isso porque não conhece Deus. Hoje não tem ninguém leigo mais sobre o certo e o errado, todos sabem. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, referindo ao sodomismo. Aí ele prossegue: não somente as que fazem, mas também os que consentem aos que fazem, os coniventes, digno de morte. Aí você liga, estica mais um pouquinho aqui para 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Abra a Bíblia, vamos, é uma escola dominical. Capítulo 6, verso 10, isso é para os moços, adolescentes, as meninos. Lá na escola você vai ser tentada a ser um sodomita, uma sodomita. E você tem que se armar com as escrituras, porque a única coisa que o diabo respeita é a Bíblia, é o que está escrito. Argumento ele não respeita não, ele te põe até na cadeia, fala: isso é argumento seu. Você diz: não, isso aqui é a Bíblia, está escrito lá, capital, versículo tal, do livro tal. Cristão tem que ser um cristão bíblico. Jesus era bíblico. Quando ele resistiu o diabo lá em Mateus 4, ele mostrou onde estava escrito. O diabo dizia: faça isso, faça aquilo. Jesus dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Nós vencemos a falsa doutrina com o que está escrito. Nós vencemos os espíritos maus com o que está escrito. Crente tem uma trincheira, e a nossa trincheira é a Bíblia Sagrada. E não existe uma trincheira mais poderosa para você se entrincheirar do que é o que está escrito. Não filosofia de Sócrates, desses Platões, mas a palavra de Deus. Veja, Romanos 1,32 disse: digno de morte não é só quem pratica, mas quem consente. E aqui, 1 Coríntios 6, verso 10: não erreis, ponto final, não é? 2 pontos. Aí ele disserta os erros: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Aí você puxa seu dicionário, viu, irmão e irmã? Desde criança eu tenho tido esse critério. Desde criança. Coisa que eu não entendo. Eu tenho um dicionário, um Aurélio dessa grossura, velho, antigo, que eu não entendo. Eu abro meu dicionário para ver o que significa aquela palavra. Crente tem que andar com lucidez. Não é pecado ser leigo, não é pecado ser analfabeto. O pecado é ser ignorante. Nós temos bons dicionários para tirar nós da ignorância, que o diabo destrói os ignorantes, e Deus nos enviou um profeta para nos tirar da ignorância. Então você puxa lá no seu dicionário, cada item desse tem um significado. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Ele não fica só nos efeminados não, ele prossegue: nem os sodomitas. A palavra sodomita quer dizer sexo anal. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Aí lembra lá de Deuteronômio, ou Levíticos, né? Levíticos, maldizente. Aí você lembra de Levítico, o difamador. Quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. E aqui a Bíblia está dizendo: nem os maldizentes, que é o difamador, nem os roubadores, o que acontece com eles? Não herdarão o reino de Deus. Ponto final. Olha, aí você diz: quem quiser praticar o sodomismo, que pratique. Só que eu não apoio isso. Meu espírito é cristão. Ela vai tratar com Deus lá no julgamento do trono branco. Quem sou eu para impedi-lo? Porque a vida é uma escolha.
Eles estão aí com a filosofia. Eu pedi até para os irmãos que cuidam dos adolescentes lá trabalhar em cima disto. Ideologia de gêneros. Eles estão implantando essa como doutrina na cabeça, principalmente dos adolescentes. Ideologia de gêneros. Segundo os ideólogos que defendem essa linha de pensamentos, eles dizem que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. É uma escolha, torna-se o que a escolha do sexo da criança é uma construção social. Ele vai construindo socialmente seu sexo. Se ele deseja ser masculino, dia a dia ele vai construindo ser masculino. Se ela deseja ser masculina, ela optou, escolheu, ela trabalha sua gene, sua natureza, ser masculina. Se ele deseja ser feminina, ele trabalha seu gênero. Isso chama-se ideologia de gênero. É ideologia humana. Aí vem São Paulo, a autoridade apostólica, que diz: seja todo homem mentira e Deus verdadeiro. Ora, gente, se ficasse para nós escolher o nosso sexo masculino, ser masculino ou feminino, Deus não teria colocado o sexo em nós quando nascemos. Ele tem órgãos genitais masculinos, ela tem órgãos genitais femininos. Deus a colocou quando nasceu. Se Deus tivesse deixado isso à nossa escolha, como essa ideia maligna que veio do inferno, chamada ideologia de gêneros, Deus não teria colocado o sexo dele quando ele nasceu, masculino, órgão genital masculino nele, órgão genital feminino nela. Deus disse: não, eles vão escolher, eu vou deixar eles nascer sem nenhum dos sexos. Eles vão optar o sexo que eles querem. E aí eles vão no médico, faz a cirurgia e coloca o órgão que ele quer, masculino ou feminino. Gente, chocar com a Bíblia, chocar com a realidade, isso é maligno. E aí vem a voz da minoria, porque até então é uma voz da minoria, querendo implantar essa regra de garganta abaixo nos nossos meninos, nas escolas, nas faculdades, essa chamada ideologia de gênero, colocando de garganta abaixo. E os nossos coitadinhos, nossas coitadinhas, sem um pastor para ensiná-los, sem uma igreja para ensiná-los, engole isso. E a razão dessa praga do sodomismo ter tomado conta, principalmente dos adolescentes, dos jovens. Gente, o ensinamento da palavra de Deus é mais do que ter milhões de dólares no bolso. Muito mais riqueza ter lucidez do que ter dinheiro. Lucidez espiritual é uma riqueza muito mais elevada do que dinheiro. Que adianta ter o bolso cheio de dinheiro e ter um caráter pobre? Então, amados, nós temos que ser crentes bíblicos, porque hoje é o mundo das invasões de ideias. Eles escreveram no ano de 1988 a Constituição, a 8ª Constituição. Não sei para que tem que fazer tanto. Estados Unidos é mais antigo do que o nosso, e até hoje só tem uma Constituição. O Brasil já tem 8 e está precisando de fazer outra, porque está mais de 200 emendas. Estados Unidos mais antigo, e até hoje parece que tem 4 emendas só. O Brasil já tornou a coxa de retalho. Mas na Constituição última de 88 que nós temos, no seu artigo 5º, está escrito lá: direitos de expressão, de credos, de maneiras de ser, direito. Cada cidadão brasileiro tem direito. Mas na inversão de valores, quem é que está tendo direito? A inversão de valores, o errado virou certo e o certo virou errado.
Eles condenam uma pregação dessa, está sendo transmitido na internet do mundo inteiro, mas eles querem prender, fazer calar esse tipo de voz. Ora, não está escrito no nosso artigo 5º da nossa Constituição, direito de escolha de crer? Não, não pode, que lá é só para inglês ver. É proibido expressar coisas que chocam com essa ideia de ideologia de gênero. É proibido. Tem que adequar a essa ideia nova de ideologia de gênero. Falar contra isto é homofobia, é crime. Ah, meus irmãos, que hora estamos vivendo? Aonde estamos parados? O inferno tem tomado conta do mundo novamente. Nos dias de Ló, Ló implorou com os homens de Sodoma ofereceu as 2 filhas dele para eles. Eles disseram: não, nós queremos esses homens que entrou na sua casa, esses 2 anjos aí, nós queremos ter relação com ele. E hoje está igualzinho. Eles não querem mais conviver legitimamente, de acordo com a tradição, com a cultura criada por Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, o homem tem a sua esposa, a mulher tem a seu marido. É a cultura mais antiga, o casamento. A palavra casamento, busca o dicionário de novo. Casamento quer dizer união de sexo oposto. A palavra casamento, sentido etimológico do dicionário. Chocar com isso é chocar com a lógica da hermenêutica. Mas eles chocam. E se você falar contra, diz que é homofobia, sendo que o artigo 5º nos dá direito de expressão, de crença, de maneira de ver. Só que eles podem expressar, nós não podemos. E essa minoria que está nesse espírito perverso quer introduzir essa doutrina, porque um pensamento é uma doutrina, essa da ideologia em toda a humanidade. Pais, se há um tempo em que os pais devem fazer culto doméstico com os filhos, com lágrimas, com lucidez, levando os filhos a ler a Bíblia, como lemos aqui até agora, citando versículo por versículo, é agora. Se você quer salvar seu filho, cuide dele enquanto ele está pequeno, enquanto esse batismo não pegou ele. Você diz: eu estou no tabernáculo da fé, estou livre disso. Olha, gente. Canaã não imunizava eles dos problemas. Batismo do Espírito Santo não nos imuniza de não ter surpresas desagradáveis em nossas famílias. Você está no tabernáculo da fé, irmão Brando, você tem que vir no tabernáculo da fé, mas procure observar a doutrina que o tabernáculo da fé te ensina. Entre em Cristo. Qual é a doutrina do tabernáculo da fé? Entre em Cristo. Porque se você ficar só no tabernáculo da fé, você está desimunizado, você está vulnerável. E a pior coisa do mundo é uma pessoa vulnerável. Vulnerabilidade, qualquer embrião de doença te pega, até uma gripe te mata. Você está vulnerável, frágil, imunidade baixa, até uma gripe te mata. Você tem que procurar ter imunidade alta, imunidade espiritual. Imunidade espiritual. Você quer ter imunidade física alta? Eu descobri um remedinho natural. Eu creio muito em remédio natural. Eu descobri um remedinho natural que levanta a imunidade física. Sabe o que é? Espreme 2 laranjas e bate com inhame, pedaço de inhame, todo dia de manhã, toma uma copada. Inhame com
2 laranjas ou 3 laranjas, bate, toma. Aquilo levanta a imunidade, comprovadamente. Minha cunhada estava baixa, com 2 semanas, estava com 100, foi para 400 em 2 semanas. Então são coisinhas, não é? Agora isso é imunidade física. Imunidade espiritual. Misture essas 2 coisinhas aqui, ó. Misture e bate no liquidificador. Misture aqui, ó, Velho e Novo Testamento. Aliás, 3, né? 3. Velho e Novo Testamento, misturado com mensagem de William Branham. Bata no liquidificador espiritual e a sua imunidade espiritual crescerá. Pais, faça essa vitamina para os seus filhos todo dia de manhã. Faça. E eles lá na sala de aula não serão vulneráveis. Estarão lá com alta imunidade, e essas bactérias dessa ideologia de gênero não os destruirá. Por quê? Aí vem a pergunta: por quê que nós temos aqui irmão ao lado do irmão Francisco, como é que você chama? Wesley, fica de pé. Wesley nasceu, cresceu, nasceu lá em Minas Gerais, falando nós rai, nós amo. Porém, procurou tomar essa vitamina, Velho e Novo Testamento, misturado com mensagem de William Branham. Por que que Wesley fala igual homem, tem caráter de homem, personalidade de homem, e vai casar agora em setembro com uma moça cheia do Espírito Santo, e não se contaminou com esse mal do sodomismo? Porque o Wesley tomou a vitamina, e toma até hoje. Porque outros não podem tomar também? É porque vem no culto, ouve com o ouvido e deixa escapar pelo outro, não leva a sério a coisa. A irmã Brana disse: não adianta você ir ao médico e ele te dá uma receita, e você vai e compra o remédio, deixa na prateleira e não toma. Não adianta nada, sua doença não vai sarar. Não adianta você vir espiritualmente com aquelas tendências diabólicas e vem, ouve a palavra e não pratica. Isso não vai te ajudar a vencer o diabo. A única coisa que faz o crente vencer o diabo é a imunidade com a palavra de Deus. Leia a Bíblia e ore, leia a mensagem e ore. Entre em Cristo e você estará imunizado contra todo tipo de capeta do inferno que ronda a terra. Se você não optar por esse remédio, irmão, você vai ficar desimunizado. Qualquer demônio te pega. O demônio do adultério, da traição, do roubo, do latrocínio, das drogas, do homossexualismo. Daqui a pouco você chega falando igual a mulherzinha aqui. Se vier aqui o Wesley assim, eu vou te puxar ele, viu? Deus te livre desse mal, misericórdia. Não vai vir não, vai vir não. Amém, 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 amém. Ninguém dos nossos, ninguém dos nossos. Amém, amém, amém. Isso até falar arrepia a gente, viu? Um demônio da era. Ajude a nós, Jesus. Ajude a nós, Jesus. Imuniza-nos com teu Espírito Santo. Pai, mãe, essa imunidade não é com cintão no lombo dos filhos que você faz, não. Foi o tempo que cinto no lombo dos filhos imunizava os filhos. A imunidade agora é sentar, ler a Bíblia, chorar com eles, chorar ao pé da cruz, dizer: Deus, depois de ler a Bíblia no culto doméstico, se ajoelha e chora, diz: Deus, salva meus filhos. Meus filhos têm que ir para a escola, é o mal necessário, eles têm que estudar. Eu não posso furtar esse direito deles estudar. Mas, Senhor, lá é uma cova de leões. Ajuda meu filho, ajuda minha filha. Orar, só orar, orar e ensinar.
Outro dia eu tive que repreender um irmão de outra cidade. Pegou a menina, virgem aqui, fugiu com ela, casou para lá, uniu, juntou com ela. E aí a menina agora deu à luz. O primeiro já deprimiu, o segundo ela teve uma recaída psíquica, ficou louca, varrida quase. Aí me ligaram que eles querem mandar a menina de volta para a mãe. Ficou doida, não pode, o divorciou, disse que deu até entrar no divórcio. Aí eu fiquei nervoso, eu liguei e disse: olha, se você fizer isso, eu vou entrar nessa briga. Eu vou contratar um advogado e vou pôr você na cadeia, porque isto fere os direitos humanos. Pega a menina, não me dá satisfação, rouba, não dá o privilégio para a mãe casar no corredor com ela. E depois a menina recai, que é uma coisa hoje nas mulheres de hoje muito fraca. Parto para a mulher que tem saúde já é muito oprimível, muito deprimente, se não tiver muito resguardo. E hoje elas não têm, cai numa depressão, até a loucura, aí quer devolver para a mãe. Eu falei: faça isso. Aí a sogra que mora aqui ligou. Ele disse: ó, irmão, fala para o pastor Adalto ficar bravo comigo não, fala para ele orar, nós estamos precisando de oração. Eu disse: fala para ele que ele não está precisando de oração, ele está precisando de vergonha na cara e assumir o compromisso que ele fez com a moça. Eu vou ficar aqui orando, sendo que ele está precisando de ação. Orando, Deus ajuda o irmão, quando ele está querendo é desfazer. Casamento hoje virou uma coisa descartável, se ficar doente eu devolvo. Quando o irmão Brana conta na mensagem doenças e aflições daquele irmão que chegou para ele com a esposa louca, varrida, ele disse: irmão Brana, eu já vendi minha fazenda, vendi minhas mulas, gastei tudo que eu tinha para cuidar da minha esposa, e o último dinheiro que eu tinha, eu contratei essa ambulância para trazer ela, e ela quebrou os vidros da ambulância, ela está aí, amarrada, doida, desesperado. Isso é homem, gastou tudo que tinha para cuidar da saúde da mulher. Não é quando fica doente, descarta, manda para a mãe. Aí disseram: pastor, a mãe dela não veio ajudar ela aqui no repouso, ficou uma semana e foi embora. Eu disse: que dia? Onde está escrito na Bíblia ou na mensagem que a mãe é obrigada a cuidar da filha depois que casa? Está escrito é o contrário: deixa o pai e a mãe uniciar sua mulher, ou vice-versa, uniciar seu marido. Os dois responde. Eu disse: ele pode pagar uma empregadinha para ela. A mãe tem filho para tratar aqui, tem trabalho, tem que comer. A mãe não cuida, não vem cuidar. Isso é vergonha, dá vontade de falar, não é? Mas vamos amarrar a cobrinha, né? Mas que Deus nos ajude, irmãos, a assumir nosso compromisso. As pessoas hoje não querem assumir os compromissos. A verdade é esta: as pessoas não querem assumir os compromissos. A coisa hoje ficou descartável. Qualquer coisa eu descarto. Eu digo: você descarta aqui, eu quero ver sua entrada no céu, como é que vai ficar? Quero ver sua entrada no céu, como é que vai ficar? E ainda diz que é um obreiro lá, obreiro com caráter desse jeito. Deus, aí a gente põe a cara no chão e diz: Deus, tenha misericórdia de nós. O amor está esfriando demais, gente. A responsabilidade está esfriando demais. Assumir compromissos, nem com a família, quanto mais com Deus. Mas com Deus, obreiro. Aí vem o caso que eu fico enojado. O que adianta pregar bonito e ter uma vida porca dessa? É obreiro, obreiro, mas com a vida imunda dessa. Deus, ajude a nós, Jesus. Ajuda nós a ser crente. Ser crente, irmão, não é só amém Jesus, glória a Deus, aquela carinha de santo. Ser crente vai além disso. Fala de dia a dia, fala de vivência, fala de comportamento.
principalmente nas horas das agrúrias da vida. Fala de equilíbrio, fala de compromisso, de assumir. Morra onde morrer, eu assumirei meu compromisso com Deus, com a família. Isso é ser crente, cristão, crente cristão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas a grande necessidade, irmãos, nós os pais, culto doméstico com os filhos. Você não tem ainda, né, irmão? Filhos, prepara-te, porque o mundo, o cenário está muito mal. Não é por isso que você vai deixar de ter, não. Uma irmã um dia chegou no escritório: pastor, eu não vou ter filho, nunca tive, não vou ter, porque o mundo está muito mal. Eu disse: irmã, a senhora está errada. É um ministério ser mãe. Agora porque está ruim, não vou ter. Não, com Jesus vai dar tudo certo. Com Jesus meu lar estará vencendo. Não é correr da raia, não é raia que fala, né? É enfrentar. Tome a sua cruz, siga após mim, e terás vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Irmão, daqui para frente a coisa, o caminho vai ver que vai fechando. E se não for ao pé da cruz, nenhum ser humano dará conta de vencer. Se não for com a cara no chão, até aqui deu para levar a coisa mais ou menos. Mas daqui para frente, irmão Francisco, se não for de joelho no chão, com lágrimas: Deus, não me deixe, me ajude, nós não vamos dar conta, não. Porque o diabo tem arregimentado todo o inferno para derrubar os únicos que ainda estão de pé. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, nós somos o Timóteo de Paulo, eu sou, você é. Ele dizendo para Timóteo assim: cuida-te, tu que estás de pé, cuida-te para que não caia. Vira para o seu irmão e diga: tu que estás de pé, cuida-te para que não caia. Cuida-te de ti mesmo, cuida-te de ti mesmo, de ti mesma, porque o inferno está regimentado para derrubar aqueles que estão de pé. Porém, não é por isso que nós vamos dar lugar ao medo. Não! Quem é maior, o Criador ou a criatura? E aonde está o Criador hoje? Está lá no burro, no cavalo, na vaca, no boi? Ele está em nós. Aí João diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Esse poder do maior está em você, está em você, e ele te dará qualidades de vencedor. Não é porque o mundo está feio que nós vamos fazer alarde. Não pode, os meninos não podem casar, os meninos não podem ir para a escola, meu marido não pode trabalhar, agora tem que ser vagabundo então. É porque está feio lá fora, o pecado. Não. Eu vou com Jesus. Seu marido vai no trabalho com Jesus. Seus filhos vão para a escola com Jesus. Sob o ensinamento da Bíblia, sob a tutela das orações do papai e da mamãe, você manda seus filhos para a escola, sobre a tutela de suas orações. Só oração? Só oração vale? Não. A palavra, até porque a palavra oração é uma palavra dupla, tem duplo significado. Oração, orar e agir. Orar e agir. Eu estou orando para o meu filho, pastor, mas ele foi parar no sodomismo. Será que a irmã não ficou só orando e não ensinou? Porque se sodomismo é uma ideologia de gênero, como vencer uma ideia? Não é com outra ideia? Hein?
Como vencer uma má ideia? Não é inserindo neles uma boa ideia. E existe uma ideia melhor do que esta, que você tem, que eu tenho, que nós temos. Então, vamos deixar de ser menino, gente. Menina que oração, chora, derrama lágrima. Oh Deus, salva, chora, jejuma. Vou jejuar 10 dias para meu filho, para ele nunca ser um sodomita, nunca ser um mundano. Gente, isso não adianta nada se não tiver misturado com o ensinamento da palavra. Se misturar, aí adianta. Os dois é uma batida no liquidificador rica, a vitamina rica. Orar, chorar, jejuar, mas misturado com o ensinamento da Bíblia. Aí adianta. Mas só orar, jejuar, ficar magro tanto jejuar pelo filho, pela esposa, pelo marido, sem ensinamento não adianta nada. Porque a base da vida, ela não é vaga, ela tem que ter uma base, e a base é o ensinamento. Assim como a base do sodomismo é essa que está sendo introduzida neles, ideologia de gênero, é uma ideia, é um ensinamento. Eles estão imprimindo em literaturas, em panfletos, e espalhando para todos os jovens nas escolas. Até o governo federal está com a revistinha, parece que embargou porque os evangélicos barraram, mas o governo federal imprimiu uma revistinha dessa ideologia de gêneros para distribuir nas escolas, de pequeno a grande. E aí o povão, porque isso é a maioria, entre aspas, não é? Mas segurou por um tempo, mas que vai ser liberado essas revistinhas de uma forma oficial, vai ser, porque a Bíblia não pode mentir. Ela disse: assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. O bom que fazemos não é ser criança, dizer não, o povo vai segurar. Aí vem uns deputados evangélicos: eu tenho que ser deputado para me embarrar essas ideias. Quando é que um homem dá conta de segurar o diabo, gente? Vote em mim, porque eu tenho que segurar essas ideias. Vamos candidatar o irmão Samuel. Samuel parece que essa gravatona amarela dele, ixi, vai ser né? Adianta nada. Quando é que um homem dá conta de vencer o diabo? O único que vence uma má ideia é uma boa ideia, e a melhor ideia é o Espírito Santo em nós. Amém, Jesus? Vamos nos curvar ao pé da cruz e dizer: Jesus, me batize, me dê sabedoria para administrar meu lar, para ensinar minha família, para ensinar meus filhos, minha esposa, meu marido. Você, a irmã diz, não é? Para poder livrar-nos dessa avalanche de espíritos. Também não é nos fazer alarde com medo. Com medo. Minha filha, você não pode casar não, minha filha. O pastor pregou lá que o diabo está entrando nos lares, nos casamentos. Você não viu lá? Aí a filha diz: mamãe, mas o pastor não pregou também que com Jesus eu posso ter um lar feliz? Não vamos encher de medo. O pastor não está aqui para amedrontar ninguém, é para ensinar a verdade e ensinar a tomar o remédio para matar os vírus. Tome o remédio, serás curado tu e tua casa. Remédio, joelho no chão, oração e leitura da Bíblia, leitura da mensagem. Aqui na pergunta e resposta número 3, a irmã perguntou: irmão Brana, como eu posso me aprofundar no amor divino? Ele disse: orando e lendo a palavra. Eu estou com dó, viu, das irmãs principalmente, e irmãos também. Não tem mais tempo de ler a mensagem, de orar. As mensagens estão empoeiradas, porque estão com tempo, não tem vaga no tempo mais, porque tem que acompanhar as mensagens que vêm no WhatsApp. Estou com dó, viu? Eu estou com dó. O que o irmão Brana disse disso? Ele disse:
no quadrinho, ele fez um quadro, pregou lá no Tabernáculo Brando, na igreja dele. E nós temos essa frase ali no nosso quadro. Quando falamos mais com os homens, falamos menos com Deus. Quando falamos mais com Deus, falamos menos com os homens e com as mulheres, irmãs. Você não está tendo tempo mais de falar com Deus. Aí você canta aquele hino, o conjunto canta ele, irmã Cássia. Quanto tempo já faz que não falas com Deus? Gente, 98, para não dizer 99% de nossos problemas é falta de falar com Deus. Ao falar com Deus, com lágrimas, em oração, ao ler a Bíblia, que quando você lê, ora, você fala com Deus. Quando você lê a mensagem ou a Bíblia, é Deus falando contigo. É uma reciprocidade. Quando você tem esta afinidade, que comunhão é falar com, não é comer o pão, beber o vinho, isso não é comunhão, isso é um símbolo, uma prática simbólica, mas o verdadeiro significado da palavra comunhão é falar com, é ouvir, falar, ouvir, é monólogo. Quando você fala com Deus, irmã, fica fácil para resolver os problemas. Menina, menino, escute isto, é escola dominical. Eu tenho compromisso com Deus de vos ensinar estas verdades. Quando você vive na presença de Deus, fica fácil para solucionar seus problemas, seja eles monstruosos ou pequenos. Você resolve com grandeza. Com grandeza. Você vê Jesus, Jesus é nosso irmão mais velho nessa nova geração. Ele enfrentou problemas minúsculos, maiúsculos, grandes, pequenos, e resolveu do mesmo jeitinho que ele resolvia os pequenos, resolvia os grandes. Com a unção, com o que estava escrito, com equilíbrio, com o poder que ele construiu dentro dele. Você é que constrói o poder de vencedora. Você é que constrói o poder de vencedor dentro de você. Por mais negro que seja o demônio que te rodeia 24 horas por dia, dá para vencer ele. Porque Jesus disse: eu venci o mundo e vós também vencereis. Agora, não tente vencer o diabo com argumento. Você vence o diabo com presença de Deus. Argumento, ele tem muito mais do que nós. Ele é um super expert em todas as áreas. Em anatomia, em tudo. Não tente vencer o diabo com argumento. E até argumento bíblico. Vença com vida vivida na palavra. A vida vivida, amados irmãos, é a maior autoridade que um ser humano tem na terra. João Batista foi aos 9 anos para o deserto, nunca foi a uma escola, não sabia ler nem escrever, mas tinha autoridade. Autoridade e até profética. Não vamos defender também a ignorância, mas eu quero com isso citar, mostrar para vocês que autoridade não é letra, autoridade é vida vivida, é batismo com o Espírito Santo, é Cristo em nós. Jesus, João Batista, Elias, Moisés, Paulo, igreja primitiva, enfrentaram problemas diversos, nem a morte venceu eles. Estevão morreu vencendo. Jesus morreu vencendo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Você morre vencendo. O câncer te toma, você diz: câncer,
você tomou minha carne, mas a minha alma você não dá conta de tomar. Jó, apodrecendo, porém vencendo. Problemático fisicamente, mas com saúde espiritualmente. A pior doença, escute, a pior doença que o diabo possa pôr numa pessoa é a doença espiritual. A pessoa fica sem conhecimento de causa, desnutrida, e qualquer coisa abala o espírito. Eles dizem, abalou o psíquico dela. O psíquico é onde está o espírito. Espírito fraco, carne fraca. Espírito forte, psíquico forte. Muitos remédios controlados deixaríamos de ingerir se buscássemos com mais seriedade o batismo do Espírito Santo em nós. O batismo do Espírito Santo cura muitas doenças psíquicas. Ele nos dá boa administração, porque a má administração espiritual é que nos joga em tantos becos sem saída. Má administração espiritual te joga na desgraça do divórcio, na desgraça da prostituição e tantas outras desgraças que afetam o psíquico, abalam o psíquico. A boa administração espiritual levanta o nosso astral, como eles dizem. Sempre com você é tudo vencendo, 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 vencendo. Nem a lepra abalou a fé de Jó. Aleluia. Mas aqui chegou as perguntas, eu já li alguma, acho que nenhuma ainda, né? Mas como é que é a ideia, irmão? Vamos colocar o senhor lá no congresso para barrar essas coisas? Será que adianta, irmão Moisés? Adianta, pastor Denis? Adianta? Então vamos, vai ser esse ano, vai. A eleição vai ser esse ano? Não entendi. Eleger ele como representante da igreja? Ixi, nós fazendo isso estaremos mais fracos do que a sopa da sombra do frango que morreu de fome. A eleger um homem como representante do tabernáculo da fé. O homem já diz tudo é falível. Nós já elegemos o representante do tabernáculo da fé. Qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. Ele nos representa diante do trono de Deus, diante do inferno, diante dos demônios, 24 horas por dia. Ele nos representa, o único mediador entre Deus e os homens é Senhor Jesus Cristo. Pensei que você ia dizer, é o senador fulano, é o deputado ciclano. Ô irmão Maguinho talvez ganhe, não ganhe? Não. O único mediador entre Deus e os homens chama-se Magno Mangueira. Nós estaremos fraquinhos em abonar essa ideia. Quando você vê crente abonando, porque tem muito crente hoje que está pego nisso. Nós temos um representante lá. Essa representação está mais fraca do que a sombra do frango que morreu de fome. Mas vamos aqui às perguntas. Pergunta, pastor, bom dia com Jesus. Preciso que me ajude, pastor. O que o pastor disse à mãe da esposa ou à mãe do esposo quer ficar todo dia na casa de seu filho casado ou de sua filha casada, todo dia? O que faz? Corta o rabo dos cachorros, irmão. Tinha um moço que ficou tão irritado, todo dia a sogra na casa dele, e sogra tem aquele amor fíleo, queira ou não queira, ela interfere. Não vem me dizer que sogra
Sogro não interfere. Na maior da boa intenção interfere. Minha filha, essa menina está suja. Meu filho, é coisinha assim, sabe? Aí o moço ficou tão irado, e ele ficava nervoso. Quando a sogra chegava, a cachorrada já balançava o rabo e latia de alegria. O moço ficou tão irado que cortou no dia seguinte o rabo dos cachorros todinho. Eu falou assim: eu não quero nenhuma manifestação de alegria quando essa véia chegar. Cortou o rabo dos cachorros, mas não adiantou nada. Ele não tinha rabo, mas balançava a traseira quando a véia chegava. Sabe, então, quando vai falar com ela, ainda acha ruim. E a respeito de morar com a família, olha, é Gênesis capítulo 2. Toda pergunta bíblica tem resposta bíblica. Verso 24. Gênesis fala da gene, do princípio, padrão estabelecido pelo Criador, não foi pelo filósofo, não. Portanto, deixará o varão, ou no caso generalizado, o varão ou a varoa, não é? Seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse é o padrão para o casamento. Deixe! Esse deixar não é ficar de mal, não. Esse deixar fala geograficamente. Ela mora no extremo sul, você mora no extremo norte. Você quer ser feliz com a sua sogra? Procura morar pelo menos uns 10 quilômetros longe, e vai lá só uma vez por cada 6 meses, e vai ser um alegrião. Minha sogra, por exemplo, eu vou lá cada 2 anos, mas quando chega um alegrião, você precisa de ver. Ela faz comida boa para mim, eu como, elogio ela. Ela de fato é uma mulher muito exemplar, mas eu cultivo. A lambança não é boa para a família, não é boa não. Então, irmão, corta o rabo dos cachorros e põe sal no café dela. Tem uma simpatia da igreja católica. Quando você não gosta da pessoa, quando ela vem na sua casa, só que você colocar sal numa xicrinha de café dele, diz que ele não vem mais nunca. Coloca sal no café dela e corta o rabo dos cachorros para não ter nenhuma cerimônia de alegria. Ela vai desconfiar, né? A outra está aqui: bom dia, pastor Adalto, explique-me Deuteronômio 5:11. Deuteronômio 5:11. Cadê? Deuteronômio 5:11. Não, por favor, vocês não me mandam pergunta assim, não, de perguntar versículo da Bíblia. Vocês vão no escritório, que lá eu tenho mais tempo para mostrar para vocês, que senão toma muito tempo aqui, às vezes não dá nem para entrar na mensagem. Vou responder esse. Mas pergunta de versículo, o que significa, me procura no escritório, que lá a gente pode desfolhar a Bíblia, a mensagem. 5:11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar seu nome em vão. É isso, fala com os lábios, o coração está lá em outro canto. É uma oração em vão. Deus não passa nem do teto. Você está orando, Jesus me ajuda, mas com o coração lá na duplicata, tem que pagar, na outra coisa, em outra coisa. Isso é tomar o nome do Senhor em vão. O nome de Deus é santo, gente. Lá no tempo dos nossos pais, você tem que saber que nossos pais são os hebreus. Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. É a palavra do dia hoje. Cada dia tem uma palavra. Hoje eu ouvi de manhã, a palavra do dia foi isso. Efésios 2, 19 e 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. São nossos pais. Nossos pais, eles não falam o nome de Deus de qualquer jeito, de jeito nenhum. Primeiro, antes dele citar o nome de Javé, que é o Velho Testamento, o Senhor de guerra, e hoje no Novo Testamento, os judeus ainda não creem que Jesus é Deus, eles vão crer com a vinda de Moisés e Elias, mas para ele citar o nome de Jeová, que é Jesus do Novo Testamento, eles se consagram para citar, para falar o nome, se consagram para abrir
o pergaminho, que é o Velho Testamento, eles têm toda a reverência. Eles não abrem, não desfolham isso de qualquer jeito, de jeito nenhum. Nós pegamos, desfolhamos e deixamos, esquece Bíblia. Eu fico admirado de ver crentes esquecendo Bíblia. Os diáconos têm que fazer um monte de Bíblia lá na igreja. Gente, isso aqui é coisa sagrada, gente. Isso não é coisa de deixar na igreja e nem em lugar nenhum, não. Esqueceu a Bíblia. Esqueceu a Bíblia? Mas onde está a afinidade desse crente com a Bíblia? Bíblia é um segundo plano? Então isso é tomar o nome de Deus em vão. Falar com os lábios e o coração está longe daquilo. Longe daquilo. A outra pergunta: bom dia com Jesus, pastor. Como vencer a fase da puberdade que fica com muita facilidade a se inclinar às coisas do mundo? Se fala da menina e do menino de 12 anos, hoje elas começam a puberdade, às vezes até com 9 anos. Como vencer? O irmão Brana chama a fase frenética, a fase de construção do freno, dos neurônios. A fase frenética é a fase da puberdade, que fica com as glândulas na flor da pele. E eu tenho dito, o irmão Magno e os diáconos, nunca pode ficar só o irmão Magno aí, viu, irmão? O senhor é o presidente. Cuidar, esse cultinho é uma bênção, mas tem que ser policiado. Aí não é centro de namoro, não, viu? Aí é centro de adoração, de treinamento bíblico, treinamento espiritual. Porque essa fase que ele trabalha dos adolescentes é a fase frenética, está com as glândulas na flor da pele. E às vezes rapazinho, menininha fica aí namorando, quando deveria estar aí aprendendo a Bíblia, a mensagem, os trabalhos passados pelo professor. Por isso tem que ter pelo menos 2 diáconos ali assessorando, para manter a ordem. Porque senão, em vez de nós trazer uma coisa boa, fica ruim. E os pais confiam e deixam de coração seus filhos, porque isso é uma ajuda para os pais. Então nós temos que responsabilizar. Nós criamos o trabalho, mas tem que conservar a espiritualidade do trabalho. Porque essa fase é cruel, eu passei por ela, eu lembro. Fase da puberdade. Fica com as glândulas na flor da pele. E os meninos às vezes exploram. Essa semana mesmo eu tive uma menina no escritório chorando: pastor, os meninos estão abusando do nosso sentimento, fala que vai namorar com a gente, mas de repente estão namorando com outra. Eu disse: minha filha, tenha grandeza, não vai na conversa deles não. Essa fase de idade é a fase da irresponsabilidade. Tenha grandeza, diz: para começar, eu não tenho idade ainda para namorar, para casar, né? Eu não tenho idade, então não vou me envolver com um piscar de olho de menino não, com murchado de orelha, né? Já está murchando a orelha para a sua, não? Eu sinto? Irmão, sinto, foi o tempo que sinto segurava. Mas essa fase é cruel, nós temos que pôr os pingos nos i. E se nós ignorar as fases de nossa vida, da vida de nossos filhos, nós vamos deixar a desejar. Vamos julgar eles pela nossa estrutura. Não, ele dá conta de vencer, ela dá conta de vencer. Não dá não. A fase da puberdade é uma fase cruel. Ele precisa da ajuda do papai, precisa até de ter liberdade. Hoje é que eu me arrependo das minhas grosserias com os meus filhos quando estava passando por essa fase. Às vezes eu era grosso com eles e não deixava eles confidenciar as coisinhas deles para mim. E aí às vezes eles aprenderam com um coleguinha coisas e conselhos errados. Mas é sofrendo que a gente aprende. Nunca faça isto. Deixa seus filhos ter liberdade, suas filhas, mamãe, de confidenciar suas coisinhas minúsculas, porque não tem uma professora melhor para ensinar elas do que a mamãe, do que o papai, para ajudá-los a atravessar essa fase da puberdade. Que senão nós pegamos o cinto de: meu filho, você está com o espírito errado, você está com o espírito errado. Não é espírito errado não, é a fase da puberdade, todo mundo passa por ela. Isso não é espírito errado. Fases presentes da vida humana,
que precisa da ajuda, do socorro do papai, e às vezes, em vez de receber socorro, recebe correção. É porque você está com o espírito errado. Não é não, é a fase que a carne dele está atravessando. Ele está precisando de conselho, ela está precisando de conselho, de amizade. Meu filho, eu passei por isso, meu filho. Minha filha, eu passei por isto. Venha cá, quando você estiver enfrentando assim, faça assim. Quando estiver enfrentando assim, faça assim. E qualquer coisa, minha filha, converse comigo, pode conversar. Nós duas somos transparentes. E não só falar, mas que às vezes fala, mas na hora faz a cara feia. A menina fica sem liberdade de confidenciar. Então, amados, não tem um grupo mais unido que família. Grande família é a família unida, não é a família milionária de dinheiro. Você pode ter o bolso cheio de dinheiro, mas se não tiver unidade, não tiver essa liberdade, você é uma família pobre. Pobre! Então a pergunta é essa: como passar, como vencer, pastor, a fase da puberdade? É horrível, minha filha, eu sei que essa fase eu passei por ela. É só Deus é que teve misericórdia de mim e me segurou. Me casei com 24 anos e a única mulher que eu conheci e conheço até hoje é minha esposa. Mas foi misericórdia, não foi que eu sou bom não. Essa fase da puberdade, geralmente ela se torna mãe solteira nessa fase, que as glândulas estão na flor da pele, glândulas de conhecer coisas de vida conjugal. E os rapazinhos também, as glândulas na flor da pele. E aí duas glândulas em fogo se cruzam, aí o incêndio acontece. Incêndio acontece. Então esconda-te mais com a palavra, ler a Bíblia, ler as mensagens, orar, e você vai passar. Eu me batizei com 12 anos nessa fase. E o que me deu força para passar e vencer foi ler as mensagens. Minhas mensagens, tem mensagem daquele tempo, isso aqui mesmo é daquele tempo, toda rabiscada, toda grifada, rasgada, velha, mas são marcas da minha vitória. Você tem que trazer marcas da sua vitória. Orgulho. Ler a mensagem, ler a Bíblia e orar, isso te faz um com Deus. E quando Deus está no barco, teu barco não vai afundar. Seja a fase que você estiver passando, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém, minha filha? É uma fase cruel, mas quanto mais forte vem a tempestade, forme uma tempestade mais forte e você vencerá. Como vencer uma tempestade? Formando uma mais forte. Você manda aquela tempestade embora. Como vencer um incêndio? Aumentando a água, joga mais água. Água da oração, água da leitura da palavra, água do Espírito Santo, apaga o fogo das tentações. Amém? Bom dia, pastor Adalto. Qual é a diferença de sentir emoção de uma forma vibrante em nosso ser para um contato direto com o Espírito Santo? Quando ouvimos uma pregação, um louvor ou orando, diferença de uma emoção e de um contato direto com Deus. É isto. Contato direto com Deus fala de vivência. Vivência. Emoção fala de acontecimentos. Aconteceu de eu ir no culto e ficar emocionado. Isso é emoção. Contato direto com o Espírito Santo, ou em casa, ou na igreja, no trabalho, você tem segurança. Você é uma pessoa
emocionada, empolgada, animada, vitalizada. Essa é a diferença. Vivência. E como criar essa vivência? É costume, é você que semeia. Semear todo dia. Eu trabalhava no Banco Itaú, tinha 15 minutos de café de manhã, 1 hora de almoço, meio-dia, 15 minutos de café à tarde. Eu tomava meu cafezinho em 2 minutos, ia sentado, puxava a gaveta, pegava minha mensagem e ia ler. Eu almoçava dentro de 10 minutos, descia para o refeitório, lá para o vestiário, pegava a minha Bíblia, a minha mensagem e ia ler. E isso foi minha fase da minha puberdade, da minha juventude. Moças no trabalho, que eu era um rapaz, eu fiquei feio depois de velho, mas quando eu era novo, eu não era feio não. Elas diziam: eu pago para nós ir para o motel, para essas coisas. Eu dizia: eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Ô irmão, tem coisa que dá saudade. Saudade daquele tempo. Preto era preto, branco era branco. Ah, você não é crente? Sou crente. Mas tem tempo, fase da vida da gente, parece que a gente está mais ainda. Mais ainda. Você vence, irmão. Eu fui jovem e agora sou velho, mas trago para vocês marcas. Você pode vencer também. Amém? Acabou as perguntas? Então vamos, não deu para entrar na mensagem. E domingo que vem o pastor Royal vai estar conosco. Vai ser um final de semana muito abençoado. Viu? Escuta, vocês foram ajudados nesta manhã. Isso te ajudou? Irmã Kátia vai dar a escolinha domingo que vem, viu, irmão? É a professora, nossa grande professora. Amém. O que você aprendeu hoje, irmão Samuel? Vem cá falar para nós. Um destaque. Vem cá. O que você destacou, que mais realçou? O senhor falou, pastor Adalto, autoridade não é letra, autoridade é vida vivida. Não é o que a gente fala, não é o que a gente expressa, mas é as nossas ações, as nossas atitudes, é que demonstra se Cristo está em nós ou não. Autoridade é vivência. Pastor Ideni, o que o senhor destacou? Não se vence o diabo com emoção, mas com oração. Porque sem oração, o que nós somos? Nada. Mas se orarmos, Deus dos céus vem e vence ele para nós. Mas só orar também ajuda? Só orar. Ele vem. Mas só orar. Orar. Sem ter conhecimento de causa. Tem que ter conhecimento de causa. Por exemplo, meu menino está mundano. Eu vou orar, ó Deus, sem ensinar para ele o caminho correto, adianta. Só orar por ele, pôr a mão na cabeça, quase destronca o pescoço dele. Sem ensinar o caminho correto, só oração adianta. Mombrana fala sobre isso. Não, ele chega a falar hoje, o culto de hoje. O culto de hoje, orar e conversar. Senta com aquela pessoa, seja amigo do seu filho, porque o Deus dos céus está naquilo. Agora, se nós deixar o nosso filho esquecer dele, ele vai aprender com os coleguinhas lá fora. Moisés, o que você aprendeu hoje? O que te chamou a atenção nessa escola? É uma escola. O batismo com o Espírito Santo não tira as nossas lutas. Não. Você recebe o batismo, mas continua lutando com o diabo. E a base para a vida é o ensinamento. Então vamos orar. Vamos ficar de pé. É bom estar em um culto, gente. Não tem dinheiro que possa ser maior do que estar num culto. Só que depende muito em que espírito nós viemos no culto. Em que espírito? Em que espírito? Para aprender ou para rebater? Você tem que educar seu espírito. Cadê o diácono? Diácono. Cadê diácono? Meus diáconos. Estou chamando aqui. Vai lá, leva para a irmã Raquel orar para nós encerrar o culto. Irmã Raquel lá no fundo. Agradecer a Deus. Homem,
Pode ir lá. Vamos orar? Nós vamos voltar agradecidos a Deus. Seminário, não tem um seminário mais rico do que um culto. Aleluia. A irmã estuda direito. Tem um direito mais direito do que um culto? Não tem não. Lá é direito torto, que apoia tantas coisas que chocam com a Bíblia. Não existe um direito mais direito do que um culto da mensagem profética. Vamos orar, irmã Raquel, agradeça a Deus. Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez para agradecermos por esse dia. Aleluia. Que o Senhor tem nos dado, pela grande misericórdia de estarmos aqui e ouvirmos coisas tão maravilhosas. Que nós não venhamos somente a ouvir, mas colocarmos em prática tudo que nós ouvimos. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa entrar em nossas vidas e que cada dia nós possamos ser pessoas melhores, cristãos melhores, Jesus. nos rendendo ao Senhor em tudo, Pai. Que o Senhor venha fazer em nós a Tua vontade, não a nossa. Que o Senhor nos abençoe cada minuto das nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por esse pastor que tem dado a vida por nós, tem se colocado na brecha por nós. Que nós saibamos valorizar cada culto, cada ensinamento, Pai. E que cada dia nós possamos entregarmos a nossa vida mais ao Senhor, tirarmos o nosso eu, o nosso ego, e que o Senhor venha fazer parte de nós. Nós te agradecemos por tudo, no Teu nome santo. Amém.